Olá pessoal, eu aqui mais uma vez. Hoje eu vou falar de processo e de Raul Seixas. Sim, vou falar do Maluco Beleza, meu conterrâneo. Uma das minhas primeiras referências musicais talvez tenha sido de Raul. O primeiro disco que eu ouvi na vida, ou talvez um dos primeiros, não sei. Raulzito, nosso Maluco Beleza, dispensa apresentações, foi um dos principais nomes do rock brasileiro, da música brasileira, principalmente ali nos anos 70, no início dos anos 80, enfim, sua obra é viva até hoje. Ele é ídolo aí de várias gerações, não só por sua música, mas também por sua personalidade muito peculiar, por suas palavras, enfim, existe toda uma mística em torno da figura de Raul Seixas que exigiria aí um vídeo mais longo só para tratar aqui da história dele. Tem várias obras, inclusive, que tratam da história do Raul Seixas, filmes, livros, enfim. Bem, a música específica de Raul Seixas que eu vou falar hoje e vou tratar de processo a partir dela é uma música que está nesse álbum aqui, o novo Aeon. É a música chamada Tente Outra Vez. Eu acredito que é uma música que todo mundo conhece, não é uma música desconhecida, não é lado B, uma das mais famosas de Raul Seixas. E é uma música que surge num período em que Raul Seixas e Paulo Coelho, um grande parceiro dele musical, eles tinham sofrido nas mãos da ditadura militar na época e eles criam essa música justamente depois que eles passam aí por esse período de dificuldade, e a sociedade está no período de dificuldade também com a crise econômica vivida no Brasil naquela época. E é uma música que tentava passar aí uma mensagem de otimismo. Não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo, e por aí vai. Mas o que isso tem a ver com o processo, né? Eu sempre lembro dessas palavras dessa canção quando eu vou tratar em aula da repropositura da ação autorizada pelo artigo 486 do CPC. Nos casos em que o processo é extinto sem resolução do mérito, é possível propor mais uma vez a ação. E aí é a ideia que vem por trás da canção do Raul, né? Se você tentou uma vez, não deu certo, o processo foi extinto sem resolução do mérito, pode tentar outra vez. Só que no processo civil, para você tentar outra vez, diz o parágrafo 2º do artigo 46, você tem que recolher as custas e pagar os honorários em que você foi condenado. E além disso, e é exatamente do que eu vou tratar aqui, o autor, quando vai repropor a ação, vai tentar outra vez, ele deve corrigir os vícios que levaram à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme diz o parágrafo 1º do artigo 486. Esse parágrafo primeiro, aliás, ele faz referência a algumas hipóteses específicas de extinção do processo sem resolução do mérito. Essas situações mencionadas no parágrafo primeiro do artigo 486 são situações em que a repropositura da ação dependerá da correção de alguns vícios que conduziram à extinção do processo sem resolução do mérito. Quais seriam essas situações? Inciso 1, indeferimento. Inciso 4, falta de pressupostos processuais. Inciso 6, falta de interesse processual ou de legitimidade processual. Inciso 7, convenção de arbitragem. E o parágrafo 1º menciona ainda, dentre as hipóteses do inciso 5, a litispendência. Seria aí uma situação que dependeria de sua correção para viabilizar a repropositura da ação. Agora, as outras situações previstas no artigo 485 ficaram de fora. Por que elas ficaram de fora? Bem, tem uma explicação para isso. Os casos dos incisos 2 e 3 do artigo 485 são situações de abandono processual. E abandono processual não tem muito o que corrigir, né? O autor abandonou, seja por que motivo foi o abandono, ele pode propor ação novamente depois
desde que recolha as custas e honorários, como eu disse agora há pouco. Mas não há vício a ser corrigido no caso de abandono. O único problema que pode surgir com abandono é esse abandono ter ocorrido 3 vezes. Né? Quando há 3 abandonos da mesma ação, ocorre o fenômeno da perempção, que aí vai inviabilizar a repropositura da ação uma 4ª vez. E isso aparece depois em outro inciso, lá no inciso 5 do artigo 485. Bem, o inciso 8 fala em desistência, e no caso de desistência também não há o que corrigir. O autor somente propôs a ação e voltou atrás, revogou a demanda, não há o que ser sanado aí. Se depois ele quiser propor a ação novamente, ele vai propor a ação novamente, não há maiores problemas. Enfim, no caso de abandono e desistência, não há vício a ser corrigido. Né? Também no caso do inciso 9, temos aí a morte quando o direito for intransmissível. Também não há o que fazer aí. Né? Morte é irreversível, não há como ser desfeita. Nessa hipótese, nem é possível repropor a ação porque o autor morreu. Enfim. Agora, temos as situações do inciso 5 que inviabilizam a repropositura da ação, que é a perempção e a coisa julgada. A coisa julgada existe uma certa controvérsia, mas enfim, não comportaria repropositura da ação. Sobram aí as situações que são ressalvadas no parágrafo 1º do artigo 489, e nessas situações seria, em tese possível, corrigir o vício e repropor a ação. Eu não vou falar de todas elas, eu vou falar especificamente da situação do inciso 6, senão o vídeo vai ficar muito longo aqui. Essa hipótese do inciso 6 é a hipótese de ilegitimidade ou falta de interesse processual, enfim, carência da ação. É uma hipótese um tanto problemática. Por que seria problemática essa hipótese? Vejam só, o inciso 6, ele menciona essas condições da ação, são historicamente tratadas como condições da ação, a legitimidade para a causa e o interesse processual, e a presença ou não dessas circunstâncias, interesse e legitimidade, depende das circunstâncias em que a ação é proposta. Por exemplo, no caso do interesse de agir, se o autor cobra judicialmente uma dívida antes do seu vencimento, nós podemos dizer que faltaria interesse de agir, porque a prestação jurisdicional, no caso, não é, pelo menos ainda não é, necessária. Mas se a dívida vence e o réu não paga, aí sim nós temos interesse de agir, porque a prestação jurisdicional é necessária nesse cenário. Então veja, se eu proponho uma ação cobrando uma dívida antes do seu vencimento, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. Beleza. Posso propor a ação novamente? Desde que corrigido o vício, não é? E qual seria o vício aí? A falta de interesse, porque ainda não havia decorrido o termo. Então eu espero o vencimento da dívida e o inadimplemento do réu e proponho a ação novamente. Aí eu pergunto, eu estaria nesse caso propondo a mesma ação novamente? Vejam só é a mesma ação quando houverem os mesmos elementos, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Nesse caso que eu falei, as partes são as mesmas, mesmo autor, mesmo réu. O pedido é o mesmo, cobrança da mesma dívida, mas a causa de pedir não é a mesma. A causa de pedir é composta pelos elementos fatos e direito. As circunstâncias fáticas da primeira ação e da segunda são diferentes. Na primeira, a dívida ainda não era vencida e não havia inadimplemento do devedor. Mas na segunda, o devedor está inadimplente, porque a dívida venceu e ele não pagou. As circunstâncias são distintas. Não é exatamente a mesma ação, porque não é exatamente a mesma causa de pedir. Mesma coisa vai acontecer no caso da legitimidade. Veja, a legitimidade é a pertinência subjetiva da ação. Se Raul propõe ação contra Elvis e o processo é extinto porque Elvis é parte ilegítima, Raul poderia propor ação de novo desde que corrigisse o vício que levou à extinção da ação. Qual seria o vício no caso? Ilegitimidade. O que é que Raul vai fazer? Propor ação contra Chuck Berry, que seria parte legítima.
A ação de Raul contra Chuck Berry não é a mesma ação de Raul contra Elvis, porque as partes são diferentes. E para serem as mesmas ações, tem que ter as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Então veja, a gente até entende o recado do parágrafo 1º do artigo 486. Se quiser propor ação novamente, você pode. Não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, batalhe novamente, mas proponha direito à ação. Não faça o que você fez antes. Corrija o vício. Mas isso não quer dizer que a rigor você vai corrigir o vício e propor exatamente a mesma ação que você propôs antes. Dependendo desse vício corrigido, você vai propor, na verdade, uma ação diferente da ação anterior, com elementos diferentes. Mas é isso. Se a primeira tentativa terminou na sentença terminativa, não abaixe a cabeça, tente outra vez, mas tente direito. Obrigado mais uma vez pela audiência. Se você gostou, volta aqui depois que vai ter mais. Agora, toca Raul.